Fala galera, este vídeo foi feito especialmente para o site Autociência, onde o objetivo do mesmo é explicar a aplicação do algoritmo árvore de refutação para verificar se uma fórmula dada é tautologia. Este é o segundo vídeo da série árvore de refutação. No primeiro vídeo eu estive dando um exemplo básico onde o mesmo não possuía subcasos ou casos, mas o exemplo que estarei apresentando neste vídeo, ele possui casos e subcasos, então a complexidade dele é um pouquinho maior e por isso este vídeo será bem maior que o outro. O exemplo que estarei apresentando neste vídeo se encontra no site Lógica Proposicional Árvore de Refutação. No mesmo artigo possui o nosso exemplo antecessor a este. O exemplo que será aplicado neste vídeo é o segundo. Estarei usando o programa Excel para a construção da minha árvore de refutação. Essa aqui é a nossa fórmula toda. Essa fórmula temos que supor que ela é falsa. Então, olhemos o último conectivo, que é uma biimplicação. Lembrando que o último conectivo é sempre o mais externo, que no caso é a minha biimplicação. E deduzo que ele é falso. Na justificativa coloco falseamento. Já que é o passo 4. Pronto. O 5 é: veja a tabela verdade do último conectivo e escreva os valores que resultem em falso nas respectivas colunas. Justifique com o passo 6 já nos diz: justifique com a tabela verdade do conectivo. No meu caso, o meu conectivo é uma biimplicação e o valor dele é falso. Na tabela verdade da biimplicação, possui dois casos onde ela é falso, onde é verdadeiro e falso e verdadeiro. Então, observe bem, eu falei que ela possui dois casos. Então, como ela possui dois casos, este aqui será o nosso primeiro caso. Primeiro caso. Caso é diferente de subcaso. Qual é a diferença entre caso e subcaso? Caso, ele só ocorre quando o meu último conectivo da fórmula ele possui dois casos, que no caso é da biimplicação, ela possui duas possibilidades de ser falsa. Nele eu terei dois casos. Subcasos é quando os demais conectivos, no caso os mais internos, possuem duas possibilidades ou mais de ser verdadeiro ou falso. Para minha biimplicação ser falsa, primeiro eu vou fazer isso aqui, que é verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso na biimplicação é falso. Caso você não se recorde, entre no nosso artigo Tabela Verdade e Conectivos, que lá estará a tabela verdade de cada dos 6 conectivos da lógica proposicional. Por que eu adotei verdadeiro e falso primeiro? Porque eu quis, eu não tenho uma obrigação para primeiro ser verdadeiro e falso. Eu podia começar com falso e verdadeiro também, que vai dar falso do mesmo jeito. Isso daqui é só coisa pessoal mesmo. Verdadeiro e falso. Estamos trabalhando no primeiro caso. O segundo caso vai ser um pouco mais para frente, onde o segundo caso ele vai adotar falso e verdadeiro. Após isso, vamos para o próximo passo. Passamos a aplicar o raciocínio do passo 5 e 6, mas sempre visando o caminho mais fácil. O caminho mais fácil. O caminho mais fácil é aquele que não tem muitas possibilidades. No meu caso, qual é mais fácil? Eu provar que a conjunção é verdadeira ou eu provar que a disjunção é falsa. Vamos ver a tabela verdade da conjunção. Existe um caso onde a conjunção é verdadeira, que no caso é quando ela é verdadeira e verdadeiro. Os demais é falso. E existe um caso onde a disjunção inclusiva é falsa. É no caso quando as suas atômicas são falsas. Então temos um empate aqui. Temos um caso e um caso, que no caso é a possibilidade. Temos uma possibilidade de ser verdadeiro e uma possibilidade de ser falso. Não tem caminho mais fácil, porque os dois possuem a mesma possibilidade. Então eu vou escolher o lado que eu vou percorrer. Eu vou percorrer pelo lado esquerdo, porque é o lado verdade. Eu sempre percorro pelo lado verdade. Quando dá um empate entre os caminhos mais fáceis, que no caso deu agora, eu sempre caio para o lado verdadeiro. Para ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro e verdadeiro. Aqui eu coloco a tabela da implicação, porque com base na tabela verdadeiro e falso dá falso. Aqui eu devo colocar a tabela da disjunção, e com base na tabela verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Se você sabe árvore de decomposição, vai saber fazer esse exemplo de boa. Agora, caso você não saiba, dê uma passadinha no site e leia o artigo
árvore de decomposição e composição de uma fórmula. Após isto, devemos olhar as colunas que se encontram os valores de verdade. Esse valor verdade ele se encontra numa fórmula atômica. Então, eu não irei trabalhar nele, porque já cheguei na fórmula atômica. Acabou aqui, acabou. Porém, esse aqui se encontra num conectivo da disjunção inclusiva. Vamos olhar a tabela verdade da disjunção inclusiva e percebemos que possuímos 3 possibilidades de ser verdadeiro. Como assim 3 possibilidades de ser verdadeiros? Verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e verdadeiro. Esse conectivo, ele possui 3 possibilidades. 3 possibilidades é muita coisa. Então, o que eu faço? Eu posso vir desse lado para este lado aqui. Por que eu vou passar deste lado para este lado aqui? Porque aqui existem 3 possibilidades, é muita coisa para provar. Então, eu vou vir para cá. Eu sei que para a disjunção inclusiva ser falsa, as suas devem ser falso e falso. Eu coloco tabela da disjunção inclusiva. Agora temos 2 caminhos, que é o caminho da conjunção da esquerda e da conjunção da direita, e ambos são falsos. Para a conjunção da esquerda e para a conjunção da direita ser falso, o que acontece? Existem 3 possibilidades: verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Encontramos um outro caminho com 3 possibilidades, que é grande do mesmo jeito. Mas nesse caso, vamos olhar bem a nossa tabela. No lado esquerdo, a gente encontrou o valor verdade da fórmula atômica A. Por que eu sei que o verdadeiro é o valor verdade da fórmula atômica A? Porque a tabela da conjunção está me defendendo. Porque segundo a tabela da conjunção, esta fórmula aqui só é verdadeira se a fórmula atômica A for verdadeira e esta fórmula aqui for verdadeira. Então, como encontrou o valor verdade da atômica A, basta eu pegar este valor e passar para o meu lado direito, colocando os valores embaixo da atômica A. Aqui eu posso colocar apenas uma replicação, uma transposição, tudo faz, mas tem sempre de justificar. Eu já sei o valor da minha atômica A. Como eu sei que A é sempre verdadeiro e para a conjunção ser falsa, o meu valor da atômica B deve ter o valor verdade falso e da minha atômica C também deve ter o valor verdade falso. Repare que cada passo ocupa uma linha na minha árvore. E os mesmos possuem as suas justificativas. Eu não posso colocar esse valor verdade aqui em cima. Eu tenho que colocar aqui embaixo, porque aqui já é um próximo passo. Já foi uma outra aplicação. Tabela verdade da conjunção. Por quê? Verdadeiro com falso dá verdadeiro. Verdadeiro com falso dá verdadeiro. Pronto, eu encontrei o valor verdade da minha atômica B e C. Após eu encontrar o valor verdade da minha atômica B e C, esse lado já foi encerrado, já acabou, não posso mais mexer nele, porque eu já cheguei aos valores verdade das minhas atômicas. Mas esse lado aqui, ele ainda está em aberto. Porém, este lado, ele me deu os meus valores verdade da atômica B e C, que são falsos. Basta eu pegar esses valores e passar para a atômica B deste lado e para a atômica C deste lado e colocar replicação novamente. Segundo a tabela verdade da disjunção inclusiva, falso com falso não dá verdadeiro. Falso com falso dá falso. Tabela da disjunção. Opa, encontramos o absurdo aqui. Esta fórmula aqui, B, disjunção C, está tendo 2 valores verdade. O valor verdade verdadeiro e o valor verdade falso. O primeiro caso nos retornou uma tautologia. Até aqui, tudo bem. Se essa fórmula tivesse apenas um caso, ela seria uma tautologia. Porém, ela tem 2 casos. Antes de iniciar o segundo caso, vamos entender o que aconteceu no primeiro. Porque eu fiz uma troca de lado bem difícil e que demanda muita atenção. Eu iniciei pelo lado verdade, porque quando eu tenho 2 caminhos para percorrer, com a mesma possibilidade, eu inicio sempre pelo lado da verdade, que no meu caso era o lado esquerdo. Ela poderia estar muito bem no lado direito, até aí nenhum problema. Mas tem muitas fórmulas que vamos encontrar 2 caminhos verdade para percorrer. Aí no caso, você escolhe o melhor caminho para você. Como no meu só tem verdade, eu iniciei pelo lado esquerdo. Eu apliquei aqui e eu travei bem aqui, porque nesta coluna e nesta eu teria 3 possibilidades para ser verdadeiro. E é muita coisa. 3 possibilidades é muita coisa. Porém, este lado, ele me deu o valor verdade da minha atômica A. Então, se eu já tenho o valor verdade da minha atômica A, e nesse lado eu também tenho a atômica A, basta eu
vim para este lado trazendo os valores de verdade da minha atômica A. Então, praticamente esse lado ele nos serviu apenas para nos dar o valor verdade da atômica A, para que seja possível pegar o valor de verdade da minha atômica B e C. Após eu pegar os valores de verdade da minha atômica B e C, eu vim para este lado aqui novamente. Porque eu já tinha o valor de verdade da minha atômica B e da minha C, onde eu apliquei e encontrei um absurdo. Não tem nenhum problema, é tudo questão de perspectiva e de observar bem a sua tabela. Você pode muito bem fazer essa troca de lado, mas sempre tomando cuidado, e quando você for trocar de lado, leve os valores de verdade das atômicas. Caso o lado que você esteja encontrou um valor verdade para a atômica X, no meu caso era o A. O segundo caso, eu vou atribuir de falso verdadeiro, porque recapitulando, na biplicação existe duas possibilidades de ser falsa. Como o meu verdadeiro está no meu lado direito, olhemos bem o meu falso e o meu verdadeiro. É mais fácil provar que uma conjunção é falsa ou que uma disjunção é verdadeira. As duas dão empate. As duas têm três possibilidades. A disjunção inclusiva tem três possibilidades de ser verdadeira e a conjunção existe três possibilidades de ser falsa. Então, como dá empate, eu vou iniciar pelo meu lado verdade. Como existe três possibilidades, eu terei que testar as minhas três possibilidades. Não tem outra saída. Então, verdadeiro e verdadeiro. Sempre tomando cuidado. Aí aqui já entra o primeiro subcaso. Este daqui é o meu primeiro subcaso. Por que é subcaso? Porque eu já estou trabalhando com os conectivos internos, não com externos. Quando eu trabalho com externos, eu possuo casos. Mas quando eu trabalho com os conectivos mais internos, eu possuo subcasos. Verdadeiro e verdadeiro. Para a conjunção ser verdadeira, o valor de A deve ser verdadeiro e o de B também. Aqui, a mesma coisa. A deve ser verdadeiro e C deve ser verdadeiro. Aqui eu coloco tabela. Eu acabei de encontrar os meus valores de verdade da atômica C e da atômica A e B para o primeiro subcaso. Então, esse lado já foi encerrado. Após encontrar os valores de verdade das minhas atômicas, eu vou para o meu lado esquerdo. O lado esquerdo, a conjunção ela é falsa. Porém, ela é composta pela minha atômica A, essa fórmula complexa aqui. A minha atômica A, ela vale verdadeiro, segundo a minha replicação. Por que eu sei que vale verdadeiro? Por causa da minha tabela verdade da conjunção. Eu sempre vou trabalhar com base nas minhas tabelas. Se a minha atômica A vale verdadeiro, para minha fórmula complexa aqui, que é uma conjunção, ser falso, esta fórmula deve ser falsa, porque verdadeiro com falso dá falso. Aqui eu coloco tabela. A minha disjunção, ela possui valor verdade falso. E na disjunção, para ser falsa, ela tem que ser falso e falso. Porém, quando eu coloco falso, falso, a minha atômica B possui o valor falso e a minha atômica C possui valor falso. Isto não pode acontecer, porque a minha atômica B, deste lado, ela possui valor verdade verdadeiro. E a minha atômica C, a mesma coisa. Quando isso acontece, a gente possui uma contradição, ou seja, um absurdo. Uma atômica não pode possuir dois valores simultâneos. Ou é verdadeiro ou ela é falsa. Nunca é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, como está acontecendo aqui no nosso primeiro subcaso. Então, com base no primeiro subcaso, a tabela ainda é uma tautologia. Vamos para o segundo subcaso. Por que o segundo subcaso? Porque o segundo subcaso, ele agora vai trabalhar com a possibilidade de que a minha conjunção ela é verdadeira e falsa. Agora estamos no segundo subcaso. O primeiro subcaso já foi encerrado. Ele nos retornou que a fórmula em questão é tautologia. Porém, eu tenho que trabalhar com outro caso. O segundo caso eu ainda não terminei, estou trabalhando nele. Aonde o segundo caso ele possui um primeiro subcaso. Esse primeiro subcaso ele nos retornou que a fórmula continua sendo uma tautologia. Mas ainda não concluímos a árvore de refutação, porque não temos a certeza se ela é realmente uma tautologia. Vamos para o segundo subcaso, aonde é verdadeiro e falso. Olhemos bem. Aqui, a minha conjunção está tendo um valor verdadeiro e desse lado, o valor falso. É mais fácil provar que uma conjunção é verdadeira ou que uma conjunção é falsa. Lógico que é mais fácil provar que uma conjunção é verdadeira porque possui apenas uma possibilidade.
onde a minha atômica A toma o valor verdadeiro e a minha atômica B também. Aqui eu coloco tabela da conjunção. Após isto, basta eu pegar o meu valor verdade da atômica A e jogar para cá, porque aqui também tem A. Aí eu coloco replicação. Fazendo isso, eu estou obrigando, não estou obrigando, eu estou concluindo que o meu valor verdade da atômica C é falso. Este lado aqui já foi encerrado. Eu já cheguei a meus valores verdade das minhas atômicas. O próximo lado nos diz que a minha conjunção é falsa. Então, para a minha conjunção ser falsa, A pode ser verdadeiro ou falso. Porém, no lado esquerdo, eu encontrei o meu valor verdade A. Então, eu jogo ali para cá. O mesmo lado, ele me retornou o meu valor verdade da atômica B, que é verdadeiro também. E ele também me retornou o valor verdade da atômica C, que é falso. Mas como a atômica A é verdadeira, eu estou forçando a minha fórmula complexa da disjunção inclusiva a ser falsa, para que dê falso aqui em cima. Verdadeiro com falso dá falso. Eu coloco a tabela da minha disjunção. Para a minha fórmula complexa B ou C ser falsa, B e C devem ter o valor verdade falso. Porém, B ele tem o valor verdade verdadeiro e C o valor verdade falso. Eu coloco aqui replicação, porque é com base neste lado aqui. Mas verdadeiro e falso na disjunção inclusiva não é falso, é verdadeiro. Com isso, o segundo subcaso constatou também que a fórmula é uma tautologia. Vamos para o terceiro subcaso. Chegamos a falso e verdadeiro. É mais fácil provar que a minha conjunção do lado esquerdo é falso, ou é mais fácil provar que a minha conjunção do lado direito é verdadeiro? Claro que é mais fácil provar que a minha conjunção do lado direito é verdadeiro, porque é o caminho mais fácil. Existe apenas uma possibilidade da conjunção ser verdadeira, aonde os valores de suas fórmulas atômicas ou complexas são verdadeiros. Eu já encontrei o valor de A e de C. Após encontrar o valor de A e de C, basta eu pegar o valor do A e jogar para este lado aqui. E aqui eu coloco replicação. Fazendo isso, eu descubro que o valor verdade de B é falso. Por quê? Para a minha conjunção do lado esquerdo ser falsa, a atômica A é verdadeira, porque eu descobri a minha conjunção do lado direito, que ela é verdadeira. Então, a minha atômica B tem que ser falsa. Com isso, eu encerro meu lado direito, porque eu já descobri os valores de verdade das minhas atômicas A, B e C. Vamos para o lado esquerdo. O lado esquerdo ele é falso. No segundo caso, eu ainda estou no segundo caso. A única diferença do segundo caso para o primeiro caso é que o segundo caso ele tem 3 subcasos até o momento. Eu não sei se ele vai ter mais. O primeiro caso, ele não nos deu nenhum subcaso. Então, como é falso, para ser falso aqui, na disjunção, a atômica A pode ser verdadeira ou falsa. Porém, o meu lado direito, ele me retornou que o valor verdade da minha atômica A é verdadeira. Então, eu coloco replicação aqui. Se é verdadeira, obrigatoriamente, a disjunção aqui deve ser falsa para que a conjunção seja falsa. Como a minha disjunção é falsa, obrigatoriamente B e C deve ser falso também. Porém, o meu lado direito, ele me retornou que o valor verdade de B é falso e o valor verdade de C é verdadeiro. Eu coloco novamente replicação aqui. Mas calma aí, falso com verdadeiro na disjunção inclusiva não é falso, mas sim verdadeiro. E com isso, o terceiro subcaso nos retornou que a fórmula em questão ainda é uma tautologia. E com isso, encerramos a construção de uma árvore de refutação de uma fórmula bem complexa. É muito difícil mesmo, porque o algoritmo de árvore de refutação, ele requer muita atenção. Mas muita atenção mesmo. Repare que essa fórmula complexa, ela possui 2 casos e 3 subcasos. Mas você pode deparar com fórmula que pode possuir 3 casos e só Deus sabe quantos subcasos cada caso pode ter. Então, o que eu faço? Para não ter que fazer isso tudo, essa jogada de lado esquerdo para o direito e ficar olhando o caminho mais fácil. Eu olho sempre o meu último conectivo. Se o meu último conectivo ele me apresentar mais que uma possibilidade de ser falsa, eu já descarto na hora a árvore de refutação. Mas se ele não me dá a possibilidade de ter mais que um caso de falso,
eu faço ele. Pelo fato do último conectivo dar uma possibilidade de ser falso, não quer dizer que ele não vai ter subcasos. E os subcasos são as partes mais chatas para se fazer na árvore de refutação, porque eu tenho que sempre estar estudando as possibilidades que o meu caminho me propôs. Muitas vezes eu não vou encontrar o caminho mais fácil, como nesse caso aqui. O segundo caso eu não encontrei o caminho mais fácil, porque tanto o caminho do lado esquerdo, tanto do direito, me dão 3 possibilidades de ser falso ou de ser verdadeiro. Eu não tive outra chance senão fazer os subcasos. Então eu fui para o lado direito, porque o lado direito é do lado da verdade. Porém, o lado verdade ele me apresenta 3 subcasos. Tanto que o lado falso ele também me apresenta 3 subcasos. Então eu devo trabalhar com o meu lado verdade contendo o primeiro subcaso, que eu no caso eu pintei de outra cor aqui para diferenciar. Nesse subcaso, aqui foi tranquilo. Basta eu olhar o caminho mais fácil e fazer a jogada de troca de lado. Lado direito, esquerdo e replicando os valores da minha atômica que eu fui descobrindo. Após o primeiro subcaso, eu tive que fazer o segundo subcaso. O segundo subcaso, ele também foi fácil. Mesma coisa, olhando o caminho mais fácil e jogando os valores das atômicas para o lado. Fazendo malabarismo com os valores verdade das atômicas. Para assim encontrar um absurdo. Após o segundo subcaso, eu fui para o terceiro subcaso, aonde o mesmo esteve sofrendo a aplicação do mesmo raciocínio, malabarismo de valores das atômicas. Quando eu me deparo com uma fórmula que tem mais que um caso, nesses casos tenha subcasos, é obrigatório que todos os casos e todos os subcasos me retornem uma contradição, ou seja, um absurdo. Nesse caso, o primeiro caso ele me retornou um absurdo. O segundo caso ele me retornou um absurdo também, porque o segundo caso ele é composto por 3 subcasos, aonde cada subcaso me retornou um absurdo. Então, se todos os casos e subcasos me retornaram um absurdo, essa fórmula aqui é tautologia. Tudo isso para descobrir que ela é tautologia. Ela é chamada de lei distributiva. É uma das propriedades da tautologia. Aí entra a questão que eu falei no primeiro vídeo. Essa fórmula é muito grande e muito chata de se fazer com árvore de refutação. E demandou muito tempo e muito esforço. Nesse caso, se eu não estivesse sendo obrigado a usar a árvore da refutação, eu aplicaria a tabela verdade, porém com uma árvore de decomposição, porque essa fórmula ela é possuidora de vários símbolos auxiliares. E quando uma fórmula é possuidora de vários símbolos auxiliares, eu uso a árvore de decomposição para estar construindo a tabela verdade corretamente. Então, fica a mesma dica que do vídeo anterior. Se a tabela da refutação dá muito subcaso e muito caso, saia dela. Não use a tabela da refutação. Só use se você for forçado. O meu objetivo foi apresentar 3 técnicas diferentes para verificar se uma fórmula dada é tautologia ou não. Porque com isso você está aumentando o seu leque de habilidades e facilidades e inconscientemente o seu raciocínio. Porque a árvore de refutação demanda muito raciocínio e atenção. E com isso eu encerro a videoaula de hoje. Frisando novamente, caso você não conheça o site Autociência, dê uma passadinha por lá, porque você vai encontrar diversos artigos do seu interesse. O site é limpo e não possui anúncios nem pop-ups. Até a próxima.